Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quanto custa uma cura? Nós vemos que no texto, uma cura milagrosa foi operada por Deus através do seu servo Eliseu, o profeta de Israel naqueles dias, sucessor do profeta Elias.
qual o preço de um milagre? Nós vemos no meio religioso do nosso país muitos milagres sendo forjados. E essa é uma palavra, dentre muitas outras, que está desgastada, como amor, como graça, como poder, unção, e tantas outras palavras foram tão mal usadas, foram tão usadas indevidamente, com fins escusos, que parece que em alguns meios perderam um pouco do seu valor. Mas acontece que o Deus da Bíblia é o Deus do sobrenatural, é o Deus do milagre. E isso é inegável. Eu lembro que, por volta de 2005, 2006, eu participei de um programa de entrevista na TV Univale, em Governador Valadares. E ali o tema era aborto. O entrevistador que conduzia, o facilitador do programa, era um professor, um doutor da Univale, de ciência da religião. E ele convidou um pastor, euzinho, convidou um psicólogo e convidou um médico. Olha que interessante. Um cientista da religião, um pastor evangélico, um psicólogo e um médico, debatendo a respeito de aborto. E foi muito interessante porque ao longo do debate nós percebemos uma divisão que foi ficando clara aos poucos. De um lado, o psicólogo e o cientista da religião, para minha surpresa. E do outro lado, um médico e o pastor, defendendo o valor da vida, defendendo que Deus valoriza a vida, não apenas a vida da mãe, mas também a vida do bebê, do feto, independente da idade dele ali na sua vida intrauterina. E depois de tentar várias vezes nos convencer de que havia algumas situações em que era lícito a prática do aborto, no final do programa, ele falou: pastor, e se o feto for anencéfalo? Está constatado que ele não tem cérebro, vai nascer e vai morrer imediatamente. Aí foi quando me deu assim um start, um estalo. E eu falei para ele: o Deus da Bíblia que você conhece tão bem é o Deus do milagre. Por que nós tirarmos a vida e não deixar que a coisa siga e Deus faça o que lhe aprouver? Aí ele calou e respeitou aquilo ali, porque ele conhece muito a Bíblia. Talvez não siga, talvez não pratique, talvez não valorize todos os seus ensinamentos, mas ele conhece. E ele sabe que o Deus revelado pelas Escrituras Sagradas é o Deus que opera maravilhas, sinais, milagres, quando Ele quer operar. Amém, irmãos? Pois bem, a palavra de Deus diz em Jeremias 2,13 que diz o seguinte, o Senhor falando através de Jeremias: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, Deus estava se queixando do seu povo, através do profeta Jeremias, dizendo para eles que estava se sentindo menosprezado, desprezado, e que o povo dele, conhecendo ao Deus verdadeiro, desprezou e estava seguindo falsos deuses, deuses cananeus, como Baal, Astarote e tantos outros. Esse texto, ele mostra vários personagens diferentes. Por exemplo, nós vemos o primeiro personagem aí, capítulo 5, logo no versículo 1, a primeira palavra que aparece no texto: Naamã. Naamã, personagem central aqui nesse texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. E aí o versículo 1 nos dá algumas informações sobre ele. Um grande homem, de muito conceito, herói de guerra, uma pessoa admirada, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tinha voz, que no palácio do rei da Síria mandava.
um homem que era braço direito do seu senhor. O que ele queria era falar com o rei e ele teria. E realmente ele recebeu a carta do seu rei, dirigida ao rei de Israel, que estava sob o domínio da Síria, para dar um jeito no problema dele. O rei da Síria não queria saber, ele queria que o problema do seu servo fosse resolvido. Esse homem chamado Naamã, uma pessoa tão importante, tão valorizada no seu país, ele tinha um problema muito grave. É interessante como o texto enumera as suas qualidades, e lá no finalzinho diz, porém, leproso. Leproso. Depois o texto fala de uma menina que era israelita, mas que foi dada como presente por Naamã a sua mulher. Ele voltou da guerra contra Israel, vitorioso, levou várias pessoas cativas para servirem a ele, aos seus servos e ao próprio rei da Síria. E dentre essas pessoas havia uma garotinha, uma menina, troféu de guerra. Ele chega para a esposa e entrega aquela menina de presente para que servisse a ela. E essa menina, ela conhecia o Deus de Israel e conhecia o profeta, líder nos seus dias, que servia ao Deus de Israel e sabia da autoridade espiritual de Deus sobre a vida daquele homem. Ela talvez não tivesse visto, mas certamente já tinha ouvido falar várias vezes de milagres que Deus realizara através do profeta Eliseu. Por isso que ela disse, tomara o meu Senhor estivesse na presença do profeta Eliseu, do profeta de Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. É uma confissão de fé. Ela está ali professando que cria no poder espiritual daquele homem que servia ao Deus de Israel. Depois o texto fala do rei da Síria, um homem muito importante, um homem que dominava não só o seu país, mas os países vizinhos naquela época, mas espiritualmente incapaz de ajudar o seu servo, totalmente impotente diante da situação dele. Depois o texto fala do rei de Israel, que recebeu a carta, o rei Jorão recebeu a carta de Ben-Hadad, o rei da Síria, mas assim como o seu senhor naquele momento, ele se encontrava impotente e mais ainda, confuso e assustado, recebendo aquela carta para que ele curasse o servo do rei da Síria, Naamã, como se ele fosse Deus. E ele ficou assustado com aquela situação. Depois vemos os servos de Naamã, pessoas extremamente simples, a serviço do seu senhor. Era uma grande comitiva, com muitas riquezas, com muitas vestes, com muitas coisas ali. E eles estavam solidários ao sofrimento do seu senhor. Eles sabiam do problema dele, ainda que ele vestisse roupas, de cima a baixo, capas, um capuz cobrindo a sua cabeça, uma máscara, na verdade, botas, todo coberto da cabeça aos pés. Mas eles sabiam desse problema tão grave que afligia o seu senhor. Ele era leproso. Depois o texto fala de Geazi, o moço de Eliseu, um discípulo de Eliseu, que era ambicioso, ganancioso, que era oportunista. E por fim o texto fala de Eliseu, um homem que tinha autoridade espiritual, um carequinha cheio do Espírito Santo, ousado que só ele. Manda esse homem aqui para minha casa, e você, rei Jorão, você vai ver que há profeta em Israel. O rei ficou desconcertado, não podia resolver o problema e esqueceu que na terra dele havia homens de Deus cheios do Espírito Santo a quem ele podia pedir ajuda. Ele tinha autoridade política, autoridade militar, mas ele não tinha autoridade espiritual. Pois bem,
3 perguntas para nós podermos interagir com o texto. E aí vai uma dica para você que gosta de estudar a palavra de Deus e que sabe que para crescer espiritualmente precisa mergulhar mais fundo nas águas cristalinas da palavra de Deus. A dica é essa: converse com o texto, faça perguntas ao texto, tente entrar naquela situação em que os personagens viviam. Tente imaginar, procure imaginar, estar vivendo numa situação semelhante. Identificando-se com o personagem, quando ele reconhece a sua incapacidade de resolver o problema e apela para o Deus de Israel, a última instância em todos os sentidos. Primeira pergunta para a gente pensar nesse texto é: o que foi que Naamã recebeu lá no final da história? Ele recebeu 3 coisas, e possivelmente algumas pessoas aqui estão precisando de uma delas, talvez até de todas. Primeira coisa que ele recebeu a cura física. Ele hesitou, você lembra, né? Hesitou no primeiro momento, ficou indignado, porque na terra dele havia rios de águas límpidas, cristalinas, rios muito apreciados, muito admirados. Enquanto que o profeta de Israel mandou um mensageiro, nem atendeu ele pessoalmente, mandou um mensageiro dizer para ele: mergulhe nas águas do Jordão, águas turvas, em muitos pontos enlameadas, e outra era para mergulhar não uma vez, mas 7 vezes. Ele ficou irado, ele ficou indignado, ele ia embora, se não fosse a intervenção dos seus servos. E quando ele resolveu seguir a orientação do profeta de Deus, quando ele resolveu obedecer, quando ele resolveu descer da sua postura de arrogância, e descer literalmente do cavalo, e descer as ribanceiras do Jordão, e descer as águas e mergulhar 7 vezes, depois do 7º mergulho, não do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, quinto, sexto, mas depois do 7º mergulho, ele saiu completamente curado, com a sua pele restaurada, diz o texto, com a pele como se fosse de uma criança, completamente curado. Primeira coisa que ele recebeu a cura física. O Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que é onipresente, que está aqui no nosso meio nessa noite, Ele é poderoso para realizar uma cura física em nossos dias, porque o seu poder não mudou, o seu braço não encurtou, a sua mão não mirrou, o seu poder não diminuiu. Segunda coisa que Naamã recebeu, ele recebeu uma cura espiritual. Veja como diz o texto, e eu fiz questão de dar ênfase na leitura. Agora, reconheço que em toda a terra não há Deus senão aqui. Ele dizendo, né, em Israel. Agora ele reconhecia. Ele frequentava regularmente a casa de Rimon, o templo de Rimon, o Deus a quem o seu patrão, o seu senhor, o rei Ben-Hadad servia. Ele ia frequentemente àquela casa. Talvez até ele intimamente adorasse algum outro Deus que as pessoas, os sírios, adoravam. Mas aqui, depois que ele foi curado, ele reconheceu que o Deus verdadeiro estava naquela terra, que tinha acabado de operar uma maravilha na sua própria vida, e não havia como ele negar, como seus servos negarem, e mais adiante, quando voltasse para sua casa, ninguém poderia negar o poder do Deus de Israel. E quando ele se deparou com a demonstração do poder do Deus vivo, do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, ele se encurvou espiritualmente. Ele reconheceu que só em Israel havia o Deus verdadeiro. Então ele recebeu uma cura espiritual. E ele declara mais adiante que nunca mais iria oferecer sacrifícios e holocaustos a outro Deus, senão ao Deus de Israel.
E a terceira coisa que ele recebeu a cura nas suas emoções. Se ele foi curado no físico e no espiritual, também nas suas emoções ele foi curado. Nós lemos juntos o último versículo aí do texto, que foi o 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Ele chegou a Israel atribulado. Ele chegou a Israel com a necessidade de se cobrir da cabeça aos pés. Ele entrou em Israel e ele chegou à margem do rio Jordão com a necessidade de usar até mesmo a máscara, de encobrir as suas mazelas, o motivo da sua angústia, do seu sofrimento. E depois que ele foi curado, ele ficou livre daquela necessidade de, mesmo debaixo de um sol escaldante, estar coberto da cabeça aos pés, para que as pessoas não se escandalizassem, vendo o seu herói de guerra todo coberto de lepra. Ele recebeu a cura das suas emoções, ele não precisava mais esconder a lepra com a qual sofrera tantos anos. O que Naamã recebeu? Simples, o texto diz que ele recebeu cura física, cura espiritual e cura emocional. Amém, irmãos? Então vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta que podemos fazer ao texto: como essa cura aconteceu? Como é que Naamã foi curado? Qual foi o modus operandi usado por Deus através do profeta Eliseu? Ele mergulhou nas águas que curam. Ele mergulhou nas águas de Israel. Ele mergulhou no rio Jordão, símbolo do mover do Espírito Santo, especialmente nesse texto. O rio Abana e o rio Farfar, rios de águas límpidas, cristalinas, lá da Síria, não resolveriam o problema dele. Ele podia mergulhar em todos os rios da face da terra, mas a cura dele estava condicionada à obediência à palavra de Deus. Era naquelas águas que ele devia mergulhar. E somente quando ele fez o que o profeta orientou, ele experimentou a cura de Deus. Aí o texto fala de 7 mergulhos. E infelizmente, alguns grupos religiosos transformam isso em doutrina. Um culto especial de cura. Tem que ser 7. Ah, pastor, eu queria fazer um culto lá em casa. Irmão, tem que ser uma corrente. Tem que ser 7. Se for 2, não vai resolver. Se for 5, não vai resolver. Deus só vai lhe curar se for 7. Olha para Naamã, não foi 7? Daniel, e você está na vantagem, porque Daniel foram 21 dias para receber a bênção do céu. E aí acabam transformando um texto como esse num costume, numa doutrina, numa prática para a vida da igreja. Todo mundo agora que quiser ser abençoado tem que fazer uma corrente de oração. Tem que vir 7 semanas aqui no templo sagrado do Senhor, porque é aqui que Deus vai liberar a sua vitória, aleluia. Onde é que está escrito isso? Isso aqui fala de uma experiência pessoal que ele teve através de uma ministração do profeta de Deus. Se Eliseu tivesse falado em nome do Senhor para ele mergulhar 3 vezes, estava resolvido. Se fosse uma vez, estava resolvido. Se fosse 20 vezes, estava resolvido. Era um teste para a fé dele, era um teste para a sua obediência. Que perigo, né? Transformar em doutrina algo que foi uma experiência pessoal de alguém nas Escrituras Sagradas. É aquela coisa de fé na fé e não da fé em Deus. Eu citei meses atrás, na nossa igreja ali em Parada 15 de novembro, Itaquera, eu citei a experiência de um presbítero nosso lá de Aracaju, de onde nós somos. Alguns irmãos aqui sabem, porque eu já estive aqui algumas vezes. E ele, antes da conversão, ele trabalhava na Marinha Mercante. E viajava por aqueles portos ali do Nordeste. E chegou numa cidade ali, portuária ali no Nordeste. E junto com os amigos dele foram num bar. Foram num restaurantezinho ali, na beira do cais. E estão lá e de repente ele viu um sujeito endemoniado,
Claro, só depois de convertido é que ele foi saber o que era aquilo. E o cara quebrava tudo, o cara estava alterado, os olhos esbugalhados e babando, aquela coisa mais feia que você que já viu um quadro desse sabe como é. Ele não sabia, não tinha a menor ideia, nem ele, nem ninguém, como fazer para resolver aquilo. O que deu na cabeça dele, ele fez, ele agiu por instinto, pegou um copo de água gelada, jogou no endemoniado. O demônio foi embora. Que maravilha! Agora você já imaginou o presbítero agora, servindo a Deus, na igreja do Senhor lá em Aracaju, aí compartilha a experiência e diz: irmãos, Deus me revelou qual é a forma de expulsar demônios. Traz água gelada. Traz seus parentes que estão endemoniados, o vizinho, o seu chefe no trabalho, todo mundo está endemoniado, traz para cá. Aí pega água gelada, mangueira ficava mais fácil, né? Porque o que tem de gente encapetada por aí não é brincadeira. É capaz nas igrejas ter, né? Quanto mais for. Então pegava a mangueira, já passava, estava resolvido. Mas isso não pode, isso foi uma experiência que Deus permitiu a ele vivenciar. Isso não pode ser transformado em doutrina. E há muitos outros casos semelhantes. Mas como foi que ele foi curado? Deus deu a instrução através do seu servo profeta. E ele, enquanto não seguiu a instrução, não recebeu cura nenhuma. Outra, ele já estava indo embora. Mas quando ele, aconselhado pelos servos, resolveu fazer aquilo ali, a cura aconteceu para a glória de Deus e para o bem daquele homem. E finalmente a terceira pergunta, que nós precisamos de um tempinho para orar, né? Até porque colocamos diante do Senhor alguns motivos de oração no início. Então não vamos sair daqui sem a gente orar. Em nome de Jesus. Terceira pergunta para a gente interagir com o texto é: por que Naamã recebeu a cura? Por que ele recebeu e tantas pessoas leprosas na época dele não receberam? Lembra o que Jesus disse a respeito de Naamã? Havia muitos leprosos em Israel nos dias de Naamã. Nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Palavras do Senhor Jesus. Mas tinha tanto leproso e só ele foi curado. Por que ele recebeu? Por que hoje nós vemos algumas pessoas sendo realmente curadas, ou recebendo, ou sendo alvo de outros milagres, e outras pessoas não recebem? Aí eu vou sugerir para você 5 respostas a essa pergunta. E vou tentar ser bem objetivo para termos o nosso momento de oração em nome de Jesus. Por que Naamã recebeu a cura? Primeiro, Deus queria ser glorificado na terra através dele. Todo milagre realmente operado pelo Espírito Santo de Deus tem esse propósito: exaltar a pessoa sublime de Jesus Cristo, chamar a atenção para ele. Eu lembro que quando iniciamos um trabalho na periferia de Aracaju, que anos depois tornou-se igreja, hoje está lá caminhando firme, a igreja presbiteriana Betesda, mas no início logo, o que nós vimos de pessoas endemoniadas recebendo libertação em Cristo Jesus foi um negócio tremendo. Uma senhora, certa feita, membro da igreja, entrou com o braço sem conseguir baixar, e na axila um caroço enorme, que surgiu assim praticamente do nada. Ela não conseguia baixar, a dor era muito grande, e ela entrou no braço até depois dela receber a bênção do Senhor. Nós brincamos dizendo que parecia braço de radiola, né? Você lembra aquelas radiolas antigas, né? Que o bracinho ia, não conseguia baixar. Eu chamei uma pessoa para orar por ela. Era o início de um trabalho. Eu creio que Deus tinha muito interesse de realizar milagres naquele momento do trabalho. Até porque nós plantamos uma igreja no local terrível. O índice de drogados, de prostitutas, de homossexuais, assim, era muito alto. E Deus tinha interesse de fazer isso. E aí a pessoa orou por ela, e depois pegou o braço dela,
com a maior simplicidade do mundo. Pode baixar, pode baixar. Ela baixou. Levante, levantou. Baixou, levante. Acabou. Cadê o caroço que estava lá? Cadê a dor que estava incomodando? É o tipo de coisa que não tem como alguém dizer, está fingindo. Essa muleta aí foi ensaiado. Entrou com muleta e depois jogou a muleta para o ar e tal, e saiu pulando e glorificando a Deus. Não era lei. Não. Nós vimos a pessoa entrar, conhecíamos ela e vimos ela saindo de uma forma completamente diferente, liberta, curada, em nome de Jesus Cristo. E presenciamos o quanto Deus foi glorificado naquele lugar. Quando Deus opera um milagre, Ele quer apontar para Jesus, Ele quer mostrar para as pessoas que o Deus verdadeiro existe, está vivo e operando maravilhas hoje em nosso meio, em nome de Jesus. E quando Ele quer, Ele faz, e é para a glória dEle. Testemunho de Naamã. Primeiro motivo, por que Naamã recebeu a cura? Em segundo lugar, era um propósito de Deus efetuar aquela cura. O propósito é uma coisa, o desejo é outra coisa. A palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo falando em nome do Senhor, que o Senhor deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Eu lhe pergunto, todos serão salvos? Não. Mas o desejo de um pai amoroso, que se compadece do sofrimento da pessoa que está cega e morta em seus delitos e pecados, o desejo é vê-la salva. Mas nem todos serão salvos, porque não é esse o propósito de Deus. Há pessoas que frequentam a igreja a vida toda, mas estão caminhando na direção do inferno, porque não tiveram verdadeiramente um encontro pessoal com Jesus. Enquanto que há pessoas que gastam a vida na orgia, na bebedice, nas drogas, na prostituição, no final da vida recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e vão morar no céu. São mistérios que a gente não consegue explicar. Tanto é que tem muito não crente hoje que diz, bonito, aprontou a vida inteira, no final da vida diz que é crente que vai para o céu. Mas pior que é isso mesmo. É desse jeito, como a história do ladrão da cruz que o irmão ministrou hoje cedo aqui, na abertura da escola dominical. Era um propósito de Deus operar aquela cura. Por mais que Deus quisesse, no sentido de desejasse, realizar a cura na vida de alguém aqui, pode ser que não seja o propósito dele. Dias atrás, essa semana agora, nós soubemos de um caso impressionante. Terça-feira à noite, culto nos lares, uma das casas, uma família de nossa igreja, nós estávamos ali junto com um irmão, 56, 57 anos de idade, câncer, foi operado, a cirurgia foi um sucesso, agora é fazer o acompanhamento, e muita gratidão a Deus, vitimado por um câncer, e está experimentando a restauração em Cristo Jesus, pura misericórdia de Deus. Mas no mesmo dia, um presbítero nos deu a notícia de que um vizinho dele deitou-se para dormir e misteriosamente levou uma queda. Deitado, caiu da cama, bateu a cabeça. Pouco tempo depois, não teve remédio, não teve tratamento, não teve nada, faleceu. Tinha acabado de falecer. Misteriosamente. Uma queda da cama. Aí depois eu soube que isso tinha acontecido com uma certa frequência. A pessoa cai, em uma pequena altura, bate a cabeça, coágulo, os médicos não conseguem reverter aquilo e ele morre. Dona Morte quer uma desculpa. E aí nós temos que estar preparados para o que der e vier, sabendo o seguinte: Deus pode nos curar, ou Ele pode não nos curar. Como diz aquele cântico tão bonito, se Ele curar, Ele é Deus. E se Ele não curar? É Deus do mesmo jeito. Se você crer nele, Ele é Deus. E se você não crer? Não vai alterar nada. Ele é Deus do mesmo jeito, na mesma glória, no mesmo poder, na mesma majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Naamã recebeu a cura? Primeiro,
Porque Deus queria levantar aquele homem como um testemunho vivo do seu poder. Deus de Israel curando o estrangeiro. Jesus, séculos depois, usaria esse exemplo na sua pregação. Segundo, porque Deus quis. Era o propósito dele realizar aquela cura, e ele realizou. Encaixava-se dentro do seu plano eterno, e ele operou aquela maravilha na vida de Naamã. Terceiro propósito, Naamã creu na possibilidade de ser curado. Tanto é que ele ouviu a sua esposa dizer: olha, aquela menina que você me deu de presente disse que lá em Israel tem um profeta que o cara é do poder. Se você estiver lá na frente dele, ele vai lhe curar. Ele acreditou e foi ao rei. Ele queria cumprir todos os trâmites, né, legais, relações exteriores, né? Aí foi lá para o rei Ben-Hadad. Olha, meu rei, a menina que eu dei de presente contou toda a história. O rei fez uma carta dizendo para o rei de Israel, Jotão, o seguinte: eu quero que você cure o meu servo. Se vire, dê um jeito. Quero ele de volta curado. Naamã acreditou naquilo e foi para o país vizinho, para Israel, para o rei de Israel: olha, tem um recado aí para o senhor. O rei ficou apavorado e Naamã ali vendo aquilo. Aí vem um recado do profeta Eliseu: manda ele para minha casa. Naamã saiu do palácio em Samaria e foi para a casa de Eliseu. Por quê? Ele cria na possibilidade da cura. Claro, depois que veio aquele recado do profeta, que nem saiu na porta para recebê-lo, ele ficou indignado e ia embora. Mas ele chegou até ali porque ele cria na possibilidade de ser restaurado da lepra. Aí veio a intervenção dos seus servos. Meu pai, se o cara tivesse mandado fazer uma coisa bem difícil, o senhor não ia fazer? Foi uma coisa tão simples. O senhor já está aqui, já fez a viagem? Mergulha aí. É como se eles dissessem assim: não precisa ter vergonha não, meu senhor. Todo mundo aqui sabe que o senhor aí debaixo dessa armadura, debaixo dessa capa, por trás dessa máscara, dessas botas, só tem ferida, tem lepra, nós sabemos disso, pode ficar à vontade aí. E aí ele teve que tirar tudo, descer do cavalo, do jeito que veio ao mundo, descer a ribanceira do Jordão e mergulhar. Porque ele cria na possibilidade de ser curado. Caso contrário, não iria jamais se expor diante dos seus servos da forma como ele fez. Fé. Em quarto lugar, por que Naamã recebeu a cura? Porque ele obedeceu à risca a palavra de Deus. Enquanto ele ficou indignado, enquanto ele se manteve numa postura de arrogância, não aconteceu nada. Mas na hora que ele ouviu o conselho dos seus servos e resolveu obedecer a ordem do profeta Eliseu, que lhe dera em nome do Senhor, na hora que ele obedeceu e desceu do cavalo, e desceu a ribanceira de Jordão, e desceu as águas, o milagre aconteceu. O milagre de Deus na vida dele estava condicionado à sua fé, e a fé viva e verdadeira leva a pessoa a obedecer aquilo que Deus manda fazer. É muito cômodo dizer eu creio, mas não obedece o que Deus manda. Então fique sentadinho esperando. Fique sentadinho esperando mais um pouco. E finalmente, em quinto lugar, por que Naamã recebeu a cura? Porque Naamã se humilhou diante de Deus. Ele se desnudou diante dos seus servos, mas também diante do Deus de Israel, perante cujos olhos ninguém pode se esconder. Ele se humilhou. E Deus honra um coração contrito e compungido. O coração de Deus é tocado quando Ele percebe que o nosso coração está quebrantado. Quando nós nos humilhamos diante dEle, de todo o nosso coração, alguma coisa boa acontece. Alguma coisa boa acontece. E foi o que aconteceu com ele. Humilhou-se diante do Senhor, humilhou-se diante do profeta e da sua ordem, humilhou-se diante dos seus servos. E desceu. E quando subiu, estava transformado.
cumprindo-se a palavra de Jesus em Lucas 14:11, que diz: aquele que se exalta será humilhado. Você já pensou, depois de uma viagem dessa, com tanto ouro, prata, vestes festivais, coisas caríssimas para presentear o profeta que realizasse o milagre, se ele tivesse voltado para casa coberto de lepra? Que vergonha não seria? Que decepção para a esposa continuar convivendo com o mau cheiro daquela lepra. Que decepção para ele próprio continuar convivendo com todo aquele pano, armadura, bota e máscara cobrindo o seu corpo. Mas ele resolveu se humilhar e recebeu a sua vitória. Por que Naamã recebeu a cura? Primeiro, Deus queria levantá-lo como um testemunho na terra do seu poder, da sua glória. Segundo, Deus quis, era um propósito do Senhor realizar aquele milagre. Terceiro, Naamã confiou na possibilidade do milagre acontecer. Havia fé verdadeira no seu coração. Quarto, ele obedeceu a palavra de Deus para a vida dele. E quinto, ele se humilhou. Se humilhou. Conclusão. A Bíblia fala demais de água. A Bíblia fala do poço de Jacó. Jacó significa, né, aquele que luta com Deus. A Bíblia fala do tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, lugar de cura. A Bíblia fala da piscina de Siloé. Aquele cego foi, lavou os olhos e que estavam com saliva, lodo, e voltou curado à presença de Jesus. A Bíblia fala das águas do Jordão, e a palavra Jordão significa aquele que desce. Aplicando para nós, é aquele que se humilha, aquele que submete a voz do Senhor à vontade de Deus. Isso serve para nós como cristãos na questão do serviço, porque tem pessoas que Deus usa como aquela menina, foi usada. Longe da vitrine, longe do palco, nos bastidores, na descrição, desconhecida, anônima, nem nome tem. Tem outros que Deus usa como aqueles servos de Naamã. Você sabe o nome deles? Não tem o nome deles na Bíblia. Também anônimos. Mas como Deus usou. Se não fosse a intervenção deles, o cara tinha voltado para casa com todas as suas riquezas e com toda a sua lepra. E tem outras pessoas que Deus usa como Eliseu. Coloca na frente. Coloca debaixo dos holofotes. Dá visibilidade. Deus usa quem quer da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas e Ele é o nosso dono. Louvado seja o seu santo nome. O que é que resta para nós aqui nesse texto? Resta para nós descer do cavalo, descer da arrogância, se humilhar diante do Senhor, descer do pedestal do orgulho, mergulhar no rio da água da vida, fazer aquilo que Deus manda, confiar nesse Deus que é não apenas poderoso, mas é o Todo-Poderoso, aquele para quem não há impossíveis, confiar nele. Vamos orar?